Boa tarde a todas e todos, sejam muito bem-vindos. É com prazer que o Museu da Justiça recebe o evento de lançamento da coletânea Mulheres no Judiciário, Práticas e Desafios, organizado por Gabriela Aparecida Frutuoso de Brito, Michele Vilaça Lino e Tatiana Oliveira Moreira. Mulheres no Judiciário, Práticas e Desafios é uma coletânea de artigos escritos por psicólogas e assistentes sociais do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, todas mulheres, e que reúne as práticas e desafios enfrentados por elas em suas respectivas áreas de atuação, que são diversas dentro da instituição. Hoje, além das organizadoras, teremos a presença e a fala de algumas das autoras que escreveram os artigos que compõem a coletânea. São elas: Ana Beatriz Frastes Alfonseca, Aldineia de Souza Ribeiro Guimarães, Camila Fernandes de Oliveira Marques, Vivian Maria R. Loureiro Félix, Márcia Valéria Vicente Gnâncio, Gisela Cohen, Marlise Eugenie de Caraí, Cristiane de Castro Melo e Roberta Gomes Nunes. Realizar o lançamento dentro da programação do Museu da Justiça, que também faz parte do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, é uma forma de dar espaço, reconhecer e enaltecer o trabalho que desenvolvido por essas mulheres. Desejamos a todas e todos um ótimo evento de lançamento. Agora passo a palavra para Michele Vilaça Lino, uma das organizadoras. Obrigada. Boa tarde a todas, todos e todes. É um motivo de grande felicidade, ansiedade, compartilhar com vocês essa obra. É um momento é como se realmente fosse um nascimento para a gente. Esse livro ele foi composto por mulheres, por muitas mãos, né, por mulheres que a gente até coloca, né, na apresentação, mulheres profissionais, estudantes, mães, filhas, irmãs, enfim, por mulheres que não se detêm somente à prática como profissionais do judiciário. Então, esse lançamento ele é fruto de muita parceria, até algo que eu gostaria de agradecer imensamente a cada autora, porque a gente sabe como foi difícil ceder, né, dividir, administrar um pouco do nosso tempo para conseguirmos construir esses artigos. E eu, até antes de começar a pensar na fala, eu pensei assim, nós não tivemos dificuldades com nenhuma autora. E isso é muito bom, sabe? Porque, às vezes, os bastidores, sabe, são bem complicados, né? Nós não tivemos dificuldades com isso. As nossas dificuldades foram nossas, né? De conseguirmos administrar a nossa jornada de trabalho, os nossos afazeres dentro de casa, porque parece até capim, né, gente? Quanto mais a gente corta e diminui, mais aumenta. Então, eu dou, assim, eu quero saudar todas as autoras, agradecer. Eu espero que vocês gostem do nosso livro, né, dos nossos artigos. Nós temos artigos em diversas áreas e isso eu acho que é o ponto mais rico dessa coletânea. Nós temos artigos que falam sobre diversas áreas, sob diversas perspectivas. Falamos sobre a questão da pandemia, né? Falamos sobre violência doméstica, central de custódia, que até então é desconhecida por muitas pessoas, inclusive pessoas que trabalham dentro do judiciário. Então, é isso, assim, eu quero agradecer. E eu fiz um textinho, tá? Para poder agradecer vocês. E eu vou tentar não passar dos meus minutos. Tarefa difícil. Pronto, falei. Vamos lá. Precisamos romper. Precisamos romper com as amarras, com as práticas que insistem em nos engessar. Precisamos romper com os achismos, as falácias, os juízos de valores e com as atitudes que alimentam os nossos temores.
precisamos fazer da ruptura novo ato, novas ações. Precisamos pensar e valorizar as interseções. Nossas práticas, às vezes, nos fazem urgir de dor, de choros e de dúvidas que pairam em nossos pensamentos. Nossas práticas nos permitem observar alguns dos muitos atravessamentos que, quando permitíamos, nos conduzem ao deslocamento. Essa obra é fruto de rupturas. Foi preciso romper com o medo, com a lógica temporal, com os nossos limites, e isso só foi possível porque ousamos. Ousamos acreditar que nossa escrita potente derrubaria muros e construiria pontes. Ousamos falar sobre o que nos afeta, nos desloca e nos desafia. Nesse mar de rupturas, afetos, limites e práticas, agradeço a cada autora que aceitou colocar em palavras suas práticas, afetos e desafios do dia a dia. É preciso ter coragem para se dispor, se expor e se recompor. É preciso acreditar que nossa escuta tem valor. E vocês acreditaram. Então, eu quero agradecer, em nome da organização, por vocês terem acreditado que esse livro seria possível, tá? E feita a abertura, né? A abertura, enfim, devo ter já gasto uns 15 minutos. Eu vou falar brevemente sobre o meu artigo. O título do meu artigo é Um Estranho no Ninho, Histórias de Adolescentes Devolvidos no Decorrer das Adoções. Falando brevemente, eu conto histórias de adolescentes que foram devolvidos principalmente durante os estágios de convivência, que é aquele período quando a criança é desacolhida e vai para a família adotiva. E aí inicia-se aquele estágio de convivência e nesse período, a pessoa, né, os pretendentes à adoção, eles têm um termo de guarda, e esse termo de guarda não é um termo ad eterno, é um termo de guarda provisória que muitos ainda pensam que é uma forma de brincar de casinha. Então, nesse texto, eu faço uma crítica muito em relação a essa lógica da benevolência, né? Eu estou adotando um adolescente para ajudar, para salvar essa alma. Então, ele tem que ser grato, tem que ser... né, eu sou uma pessoa caridosa, vou morrer, tenho cadeira cativa no céu. Então, por mais que a gente saiba das dificuldades de uma filiação, elas acontecem quer seja adotiva, quer seja biológica. E na adolescência, a gente sabe que além das dificuldades, nós temos a questão do enfrentamento, né? E em alguns casos vocês vão ver que nem geraram isso, nem geraram enfrentamento, desobediência, eram outras construções. Então eu convido vocês a lerem e a debaterem também nos diversos espaços que não só de famílias, mas de famílias adotivas, os espaços que circulam as práticas de adoção, porque é um tema importante, né? Como todos os artigos desse livro, é um tema importante. Então, agora eu vou passar a palavra, feito essa breve apresentação, eu vou passar a palavra para a Ana Beatriz Fischhaus. Me perdoa se eu estiver falando Fischhaus errado, mas é porque é chique. Ana Beatriz Fischhaus Fonseca, e ela vai falar sobre o artigo que ela fez com a Janaína Amaral de Moura, Práticas Interdisciplinares no Judiciário, os desafios de uma era digital. Boa tarde a todos, estão todos me ouvindo? Boa tarde, Michele, obrigada. O meu sobrenome, assim, eu deixo a pessoa à vontade, tá? Ela fala como ela achar melhor, eu acho mais democrático, né? Porque realmente é difícil. E, assim, é um desafio, né? Falar rapidamente, eu vou tentar ser o mais breve possível. E, primeiramente, eu gostaria muito de agradecer às organizadoras a oportunidade, né, da gente estar, de alguma forma, refletindo sobre a nossa prática, refletindo sobre o nosso espaço de trabalho,
refletindo sobre a instituição, né? Que, enfim, é um espaço de muitos desafios, mas também de muita construção, de muita, enfim, onde a gente também pode atuar criticamente, criativamente, né? E a Michelle já falou o título do artigo. O artigo foi escrito com a minha colega Janaína, que é assistente social, eu sou psicóloga, né? E nós partimos do viés metodológico da interdisciplinaridade, né? Nós, enquanto equipe, nós atuamos em conjunto, dentro do possível, né? Sempre que é possível, e a gente entende que essa forma de trabalhar é uma forma muito mais rica e muito mais produtiva, tanto para nós, né, pensarmos, enfim, um caso, quanto para as próprias partes, né, terem essas... Tanto a gente ter a escuta das partes e as partes também terem um retorno da gente, né? Então, assim, a gente parte do nosso artigo a partir das especificidades de cada saber e a gente converge essas especificidades dentro de uma perspectiva interdisciplinar, né? E essa perspectiva interdisciplinar, nesse artigo, ela está sendo usada para a gente pensar novas metodologias no momento de pandemia, né? Nós trabalhamos numa comarca de interior, no METIC, né? Que é, enfim, numa vara de ampla competência, dentro da perspectiva civil, né? A gente não trabalha tanto, né, com a parte criminal. Então, assim, são processos de família, são processos de infância e juventude, às vezes a gente pega idoso também. Então, assim, é uma dinâmica de trabalho bastante diferente de uma comarca que tem varas específicas, como vara de infância somente. Nós pegamos tudo, né? E a gente percebe que na pandemia foi necessário a gente reorganizar a nossa dinâmica de trabalho muito em função das particularidades de uma comarca de interior. Que, assim, tem usuários, muitos moradores de área rural, muitos que não têm acesso à internet, enfim, privações várias, dificuldades de locomoção. Então, a gente procurou pensar a nossa prática a partir das dificuldades do trabalho presencial. É claro que a gente, né, nem sempre consegue fazer o que a gente gostaria, mas é um convite para que todas possam observar no artigo, ler o artigo e, posteriormente, debater com a gente, tá? Agradeço a oportunidade e fico à disposição. Uma boa tarde para todo mundo. Ana cirúrgica. Nossa! Vou fazer aula com você, tutorial, hein? Gente, muito obrigada, Ana, muito grata. Pensar as práticas realmente através da interdisciplinariedade é algo que perpassa algumas equipes no judiciário e eu acho que é uma prática muito rica, né, quando a gente pode trocar com os nossos colegas de saberes diferentes do nosso. É uma prática que se soma. Então, eu quero te agradecer e vou passar agora a palavra para a Aldineia de Souza Ribeiro Guimarães. O texto é Atuação Interdisciplinar da Equipe Técnica na Central de Audiência de Custódia. Esse texto ela compôs com a psicóloga Jéssica Caldeirão Paixão. Boa tarde, espero que todos estejam me ouvindo, né? Espero que o meu áudio esteja bom. Também vou tentar resumir, como já foi apresentada, me chamo Aldineia Guimarães, eu estou no tribunal desde setembro de 2019 e atuando na equipe interdisciplinar da Central de Audiência de Custódia desde novembro de 2019. Eu recebi o convite da minha colega, minha parceira de trabalho, Jéssica Caldeirão, que é psicóloga, para nós escrevermos juntas esse artigo, e a intenção foi apresentar o trabalho, né, porque a gente observou também que muitas pessoas não conheciam o que nós fazíamos, a gente se sentia um pouco isolada, né, porque a equipe era formada por 2 pessoas, então nós fomos aprendendo o nosso fazer ali, né, recente, no tribunal, e acho que esse artigo é para nós apresentarmos
de modo breve, de modo simples, começando pelo básico mesmo, aquilo que a gente faz naquele lugar, né, o nosso fazer profissional. E aí, quem sabe, outros artigos em outros momentos a gente possa desdobrar outras reflexões que a gente tem ali naquele campo que a gente tem de espaço. Falando um pouco da SEAC, né, eu vou chamar SEAC porque é Central de Audiência de Custódia, é como eu me refiro ao local. A SEAC, ela surgiu em 2015 no fórum, né, eles ocupavam aquele espaço, e em 2017 foi para Benfica. Então, a localidade, ela fica ali na Zona Norte, e a SEAC, ela é composta por juízes, tem também OAB, Defensoria Pública, Ministério Público, a Secretaria de Administração Penitenciária, e dentro do tribunal tem a equipe interdisciplinar, né? Espero que eu consiga falar tudo. E nós atendemos as pessoas que são liberadas de modo provisório a partir de uma decisão judicial. Então, as pessoas que são pegas em flagrante, elas são destinadas, né, ao presídio, e depois, em 24 horas, elas passam por uma audiência com os juízes da Central de Audiência de Custódia. E a ideia, né, é avaliar aquela prisão, se foi legal, se vai manter, se vai liberar, se a pessoa vai responder o processo em liberdade. E aquelas pessoas que são colocadas em liberdade, né, que a determinação foi uma liberdade provisória, elas são encaminhadas para a equipe técnica para um atendimento. É um atendimento pontual, então a gente vai ver a pessoa somente naquele dia, a gente não vai acompanhar a situação da pessoa, e o atendimento, ele também é voluntário, apesar da determinação judicial, né, a pessoa, ela pode optar em querer ser atendida pela nossa equipe ou não. E aí, durante a pandemia, houve uma reconfiguração na equipe. Hoje a Jéssica, né, só para atualizar o artigo, hoje a Jéssica não está mais fazendo parte do quadro da equipe da custódia, e após alguns meses, durante a pandemia, depois de agosto, em dezembro, o serviço ele funcionava de segunda a sexta, né, o serviço da equipe técnica. A Central de Audiência de Custódia funciona todos os dias. E a partir de dezembro, o serviço da equipe técnica foi ampliado para os finais de semana. Então, hoje a equipe, ela conta com 4 profissionais, 2 psicólogas, para atualizar o pessoal, né, e 2 assistentes sociais. E a Jéssica foi para um outro espaço socioocupacional. O nosso artigo, ele está dividido, a gente fala um pouquinho sobre a custódia, a gente fala a questão da prisão, a gente fala sobre o trabalho da psicologia ali na SEAC, do serviço social, essa interdisciplinariedade entre os nossos fazeres, e a gente traz uma consideração final. Então, eu espero que vocês aproveitem a leitura. Eu adianto que, como eu falei inicialmente, nós começamos pelo básico, então nós não nos aprofundamos nem nos desdobramos diante de outras reflexões que a gente tem naquele espaço. E quero agradecer a oportunidade, estou me sentindo privilegiada de estar aqui diante de tantas pessoas com tantas experiências. Eu já li alguns artigos, estou amando. Então, muito obrigada, assim, por essas reflexões que vocês trouxeram também através dos outros artigos, e obrigada à minha parceira Jéssica, e a oportunidade de estar compartilhando com vocês. Uma boa tarde a todos, eu acredito que vai ser um ótimo encontro. Muito obrigada, Aldineia. Assim, o artigo de vocês, eu acho que foi um presente para a gente, né? Porque nós não conhecemos, por mais que a gente trabalha no Tribunal de Justiça, mas os bastidores nós não conhecemos, né? A gente acaba se limitando muito às nossas práticas, porque já nos demandam muito. Então, conhecer um pouco sobre a Central de Custódia, eu acho que é extremamente relevante. E assim, por mais que você não tenha se aprofundado, o artigo de vocês já nos trouxe muitas reflexões, inclusive. Então, eu quero agradecer e passar a palavra agora para a Camila Fernandes de Oliveira Marques. Ela vai falar sobre serviço social no sócio jurídico, breves reflexões sobre acolhimento institucional e saúde mental. Olá, boa tarde. Me escutam?
Gente, eu tô com questões com a minha internet, me perdoem, mas vou tentar. Eu sou Camila, atualmente eu tô na Vara da Infância de Duque de Caxias. Michele, mais uma vez, obrigada pelo convite. Eu me sinto realmente honrada, não só por a gente ter essa parceria profissional, mas também pelo vínculo de amizade que a gente tem aí já há alguns anos, né? Obrigada, minha amiga. Obrigada, Gabriela e a Tatiana também, por juntas, né, vocês terem essa iniciativa de fomentar esse projeto de reflexão sobre a prática profissional. E isso, para mim, é qualificar o debate, é qualificar a nossa prática e criar pontes, como você disse no seu texto, eu coloquei isso na minha colinha aqui também. É construir pontes com outros espaços. Eu acredito muito nisso, né? Agradeço os meus colegas de trabalho da Vara da Infância de Caxias também, cujas trocas e apoios, sem dúvida, se refletem no que eu escrevi e no que eu escrevo, né? Bom, meu artigo fala sobre acolhimento institucional com o serviço social, que é a minha profissão, né? E aí eu inicio o texto situando o serviço social enquanto uma profissão muito ligada ao campo sócio-jurídico, né? O campo da justiça. Esse termo sócio-jurídico é mais recente, né? Então, antes de adentrar na discussão sobre acolhimento e saúde mental, eu proponho um breve resgate histórico e mandado chamado a intervir nos campos da infância e adolescência, seja enquanto vigorou a lógica menorista, né, nos antigos códigos de menores, seja com a consolidação e implementação do ECA. O central do meu texto é o acolhimento, é algo que me instiga, que eu não canso de pensar e problematizar, buscando pensar no caráter dúbio dessa medida, sua face protetiva e punitiva. E aí é uma provocação que eu trago no texto. Então, dentro disso, eu aponto a saúde mental dos acolhidos e das acolhidas, né, como algo que precisa ser pensado, refletido, considerado e trabalhado nesse contexto. E, por fim, eu entendo, numa lógica de tentar ser propositiva, né, de contribuir com essa discussão, eu entendo como um caminho que a gente tem aí enquanto profissionais tentar construir uma rede de cuidado, tente diariamente se opor à chamada cultura de institucionalização que ainda atravessa o campo da infância e adolescência no nosso país. Basicamente é isso, Michele. Obrigada mais uma vez, amiga. Eu que agradeço, Camila. Falhou em alguns momentos, Sim, eu mas vi. falhou, mas assim, isso eu acho que é o universo conspirando. Adquiram o livro e leiam o artigo. Pode ser, pode ser. Né, é o universo conspirando. Com certeza, o universo é perfeito. Então, Valeu, eu quero agradecer, tá? Eu quero agradecer a sua participação, quero agradecer a sua disponibilização. A Camila é uma grande amiga, né, que o TJ me deu, como muitas que estão aqui, mas a Camila, ela trabalha, né, no meu dia a dia, é minha parceira inclusive de choro, né, Camila? Porque às vezes tem algumas situações que não tem como a gente não chorar, a gente lida com o humano, a gente lida com afetos. Então eu quero agradecer muito. E agora eu vou passar a palavra para a minha colega de organização, colega, amiga de organização, Tatiana Oliveira Moreira. A Tatiana agora vai continuar, tá, com os próximos artigos e, posteriormente, a minha amiga Gabriela, que eu chamo carinhosamente de Gabiju. Se quiserem saber por quê, pergunte-me ao final. Enfim, então a Tatiana vai apresentar agora o texto Mulheres Negras e a Maternidade Questionada no Sistema de Justiça. Análise de uma atuação profissional que compreenda a interseccionalidade. Boa tarde. Primeiro dizer o tanto que eu estou contente, né, e feliz de estar aqui, agradecer a Michele pela idealização desse projeto, né, e ter convidado a gente para fazer parte. Acho que está fazendo um ano, né, quando a primeira conversa começou, então é muito bom ver esse momento de lançamento, né. Agradecer também às autoras pela disponibilidade, pela participação.
E agradecer ao Museu da Justiça por esse espaço aqui hoje, né, essa possibilidade da gente compartilhar um pouquinho com o público, como foi, né, a escrita, e contar um pouquinho do artigo. A Michelle já falou, né, o nome do meu artigo, Mulheres Negras e a Maternidade Questionada no Sistema de Justiça, análise de uma atuação profissional que compreenda a interseccionalidade. Esse artigo, ele surge a partir da minha pesquisa de mestrado, da minha dissertação, que eu concluí em 2019, que eu discuto o acolhimento institucional. Então, assim, muito bom falar depois da Camila, né, porque está muito relacionado, esses questionamentos que ela falou, né, que ela citou, eu também faço, só que eu aprofundo, né, tanto na dissertação e também no artigo, aprofundar, levando também em consideração a questão racial e de gênero. E aí no artigo eu foquei, que era um dos capítulos da minha dissertação, na questão da interseccionalidade, que é as opressões cruzadas, né, de gênero e raça. Era para eu ter colocado aqui o cronômetro, eu esqueci, mas eu vou colocar aqui, que senão eu vou me perder no tempo. E aí tem uma observação, né, do cotidiano de trabalho desde que eu comecei na vara da infância, que não é qualquer família, né, que está nesse lugar de questionamento em relação ao cuidado dos filhos. E uma coisa que foi muito importante na minha pesquisa é que a formação dessas famílias também não é qualquer uma, né? Geralmente são mães, mulheres negras, pobres, sem o apoio e sem a participação paterna, estão quase sempre sozinhas, nem sempre com o apoio da família extensa. E aí eu quis pesquisar, né, sobre essas repetições, né, porque e aí isso diz de uma questão estrutural do país, né? Não é à toa, não é ao acaso que essas repetições acontecem, né? E aí eu discuto esse conceito, né, da interseccionalidade a partir de autoras que, na verdade, já discutiam, mesmo antes desse termo ser cunhado, aqui no Brasil, Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento, Luísa Bairros, Sueli Carneiro e outras referências importantes já falavam sobre esse conceito de interseccionalidade, desse cruzamento de opressões que vai interferir na vida, né, das mulheres negras. E aí eu falo também da Kimberlé Crenshaw, que é uma jurista americana que cunhou esse termo. Falo um pouco também de outras autoras contemporâneas. E da importância da gente reconhecer essa interseccionalidade no dia a dia, né? Porque mais que teorizar, conseguir enxergar essas questões no cotidiano de trabalho, né? Aí uma outra autora também que de referência, né? A Grada Quilomba. E aí uma das coisas que eu discuto também no artigo, que foi até, né, um pouco para além desse capítulo da dissertação, a questão da nossa formação, né? Não é à toa que que tem esses silenciamentos, né, em relação à questão racial, de gênero. Muitas de nós não tivemos essas disciplinas, né, ou textos ou livros na nossa formação. A gente não discute a questão racial, né? Hoje em dia que isso tem começado a se modificar, mas por muito tempo isso ficou totalmente silenciado. Então, eu discuto um pouco isso também. E aí proponho algumas reflexões, né? Da disponibilidade das profissionais de se deslocarem um pouco
né, de rever o lugar de privilégio, de pensar no distanciamento que a gente tem do público que a gente atende, e a partir daí, tentar fazer outras conexões com o público, né, outras conexões com essas mulheres, nesse encontro profissional, que não seja só do questionamento ou de uma visão estereotipada, né, que a gente possa reconhecer que essa estrutura racista, sexista, e capitalista deixam essas mulheres nesse cruzamento de opressões. Bom, é isso, como a Michele falou, né? Para saber mais, leiam o artigo. E aí, agora eu vou chamar para falar sobre o artigo A Atuação do Assistente Social na ITIC Tutoria, vou chamar a Vivian Maria Loureiro Félix. Boa tarde a todos e a todas que estão nos assistindo. Boa tarde aos colegas que compõem aqui essa mesa virtual. É um prazer estar aqui, né? Primeiramente, agradecer as organizadoras, a Michele, a Tatiana e a Gabriela, por esse convite. A gente se sentiu muito honrada, né, de participar de um projeto tão grandioso, tão ousado, né, desafiador como esse. Eu sei o quanto é difícil, né, uma publicação, né, chegar até a publicação, né, as ideias vêm, mas na hora de executar é difícil, né? Então, assim, eu tenho que muito parabenizá-las por essa iniciativa ousada e reunir, né, tantas práticas profissionais de diversos espaços socioocupacionais, né, de atuação tanto do serviço social quanto da psicologia no judiciário do Rio de Janeiro. Então, tem que, de fato, serem aplaudidas e eu e as minhas colegas, né, que o nosso artigo foi uma construção coletiva, a Roberta e a Fernanda, então aqui eu estou nesse papel de representá-las também. A gente ficou muito feliz de estar participando desse projeto. Então, primeiramente, eu teria que agradecê-las, né, pelo convite. Então, o nosso artigo, né, ele fala um pouquinho da nossa atuação na matéria da curatela, né, do judiciário. Então, a gente traz uma introdução, eu vou falar assim, bem no geralzão, porque é pouco tempo, não dá para aprofundar, né, mas eu tenho certeza que vocês terão a oportunidade de adquirir, né, para ler todos os artigos na íntegra, porque os artigos estão muito interessantes, com aprofundamento teórico, então acho que vale muito a pena. Então, a gente inicia com uma introdução falando da nossa proposta, né, abordando um pouquinho a nossa atuação profissional na ITIC Tutoria, que é uma ITIC nova, né, no Judiciário, data de 2018, foi instituída e criada para trabalhar justamente com essas pessoas que são curateladas pelo Judiciário. Então, nós somos acionados, nós assistentes sociais, né? Hoje na nossa equipe somos 4, além de nós 3, tem a Solange também, que veio para compor a nossa equipe. Não temos psicólogo, que essa também é uma discussão que a gente trava, né? Da importância, né? Até por ser um tema, né? Uma matéria da curatela, então está muito relacionada com transtornos mentais, né? Pessoas com transtornos mentais, deficiência, então a gente sente essa necessidade do profissional também, do colega psicólogo. Então, é uma matéria, assim, complexa, mas desafiadora. Então, somos acionados para atuar para além da perícia social, né? Porque a gente realiza um acompanhamento de cunho social para essas pessoas, homens e mulheres, né? Em sua maioria adultos e idosos, com algum tipo de transtorno mental ou deficiência, e em todo o território do estado do Rio de Janeiro, que a gente faz esse acompanhamento dessas pessoas. Durante a pandemia, a gente teve uma grande dificuldade, porque essas pessoas têm uma dificuldade do acesso à internet, ao telefone celular. Então, para a gente fazer os atendimentos por videochamadas, era muito complicado. Então, a gente contou muito também com a parceria da rede, né, de serviços de saúde mental, assistência, né? E aí a gente conseguia fazer
via por eles ali, né? E o grande desafio são as pessoas que residem sozinhas, né? Não tem nenhum tipo de vínculo familiar ou comunitário e nem acompanhamento da rede de saúde mental. Então, a gente a todo momento fica procurando fazer essa articulação para que eles tenham esse acompanhamento também pela saúde mental. Mas é difícil porque muitos não aceitam, né, estar nessa condição de necessitar desse atendimento em saúde mental, né, embora tenham vários tipos de transtornos mentais. Mas é um trabalho muito desafiador, então nesse artigo a gente traz um pouquinho, né, um breve histórico da reforma psiquiátrica no Brasil, porque grande parte do nosso público tem algum tipo de transtorno mental, então a gente achou importante trazer um resgate, um breve, né, resgate histórico sobre a reforma. Depois a gente apresenta um pouquinho a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, né, que está relacionada ao novo paradigma da curatela. Apresentamos o serviço social no judiciário, né, que o serviço social data da década de 30, então foi quando também começam os primeiros assistentes sociais, né, no judiciário, pela infância. E aí a gente traz um pouco das nossas experiências, né, na ETIC Tutoria, né, com essas pessoas que o desafio também, muitos têm a sua renda, né, ou algum tipo de benefício, pensão, né, ou benefício de prestação continuada, e outros nada têm, nenhum tipo de benefício, que ainda estão aguardando, né, a requisição desses benefícios. Então, é muito difícil, né, de você lidar, né, de você acompanhar as pessoas quando não tem nenhum tipo de renda, né? E aí, ali nós tentamos fazer esse acompanhamento também junto com a rede, né, tanto da assistência quanto da saúde mental. Então, é um perfil diverso, né, como a gente pode perceber, em relação à renda, em relação aos transtornos e tudo mais. Mas a gente, durante a pandemia também, né, a gente ficou muito tempo. Já acabou meu tempo? Voltou tudo? Ai, Jesus! Ai, gente, me enrolei. Mas Já, tudo bem. O que importa é que, pode assim, concluir. o que importa é que é da matéria da curatela que a gente trabalha, e é importante vocês, então, comprarem, adquirirem um livro para poder ler na íntegra, né? E depois, se tiver tempo de debate, a gente poder contribuir ou futuramente, aí vocês pegam um e-mail com a Michelle ou com as organizadoras e a gente bate um papo também sobre, tá bom? Desculpa pelo tempo, vai ser muito rápido. Beijinho para todos. Obrigada. Obrigada, Vivian. É um desafio mesmo esse tempo, realmente. É muito importante o artigo de vocês, porque a gente conhece pouco, né, sobre a ETIC Tutoria, então, muito interessante o artigo de vocês. Agora eu vou chamar a Márcia Valéria Vicente Guinâncio, que vai falar para a gente sobre o artigo Atuação da Psicologia em Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, um percurso em construção. Boa tarde a todas, todos e todes. Um prazer estar aqui. Obrigada às organizadoras pela oportunidade. Obrigada também aqui destacando o convite da minha amiga queridíssima Elaine Teixeira, Jank Teixeira. Deixa eu ver se eu não falei o nome ao contrário. Elaine Jank Teixeira, que também fez o convite para que nós escrevêssemos esse artigo, né? Bom, apenas alguns destaques, né? Como a Michelle colocou, vamos ler o livro, vamos adquirir o livro para que nós possamos nos debruçar e ser possibilidade de discussões com as próprias equipes sobre aquilo que está construído ali, né? Até para que possamos fazer outras construções. Tatiana já me deu um caminho assim, porque é bacana ver, é um novelo que está se desenrolando, porque o que eu vou falar se conecta com o que a Tatiana colocou, que é um instrumento importantíssimo para quem atua nos juizados da violência doméstica, que é o
o conceito, né, da interseccionalidade, né? Mas antes de falar sobre isso, né, eu e a Elaine, nós destacamos da importância, né, não só nas JVDs, nos juizados de violência doméstica, de uma postura acolhedora, né, sensível nesses atendimentos nos casos de violência doméstica, tanto com mulheres quanto com homens, né, dessa escuta acolhedora, e, sobretudo, destacando a importância de lembrarmos sempre de estarmos, como uma amiga querida muito diz, com o código de ética debaixo do braço, né, para a gente lembrar dos marcadores sociais presentes em nós também. Então, a nossa formação moral, religiosa, enfim, todos os marcadores, né? Aqui no livro a gente até coloca, né, orientação sexual, que pode levar a algum tipo de preconceito. O tempo todo nós estamos lembrando desses marcadores presentes em nós no momento que nós vamos atuar. E aí, nós partimos do princípio que para atuar em um juizado de violência doméstica, né, e familiar contra a mulher, vai ser fundamental, né, o conceito e o estudo do feminismo, né? Então, assim, o instrumento teórico do feminismo vai perpassar toda a nossa atuação enquanto psicólogas e também, né, enquanto equipe interdisciplinar, também com as assistentes sociais, né? E aí a gente lembra aqui que não existe um feminismo, mas já estamos, né? E o artigo nem fala sobre isso, de uma quarta onda. Possivelmente nós teremos ao longo da história outras ondas, né, necessárias do feminismo. Mas aí, lembrando, né, a Tatiana até citou a Luísa Barros, e eu vou citá-la aqui rapidamente, né, que ela define feminismo como um instrumento teórico, né, como uma lente pelo qual diferentes experiências das mulheres podem ser analisadas criticamente com vista à reinvenção de mulheres e homens fora dos padrões que estabelecem a inferioridade de relação um ao outro. Então, o feminismo foi, inclusive o feminismo, né, que eu não destaquei logo no início, e que vai estar presente nos movimentos feministas e da advocacy feminista, que foram fundamentais para que a Lei Maria da Penha pudesse ser criada. Então, assim, no momento que a gente vive uma certa demonização de alguns conceitos, como feminismo, gênero, que vai ser um outro estudo já na terceira onda do feminismo, fundamental também para a nossa atuação. Eu acho que não só na violência doméstica, né, mas em todas as áreas que nós atuamos dentro do judiciário, né, o estudo teórico, o instrumental teórico de gênero, né, desse conceito de gênero vai ser fundamental. Então, é importante a gente resgatar esses instrumentais teóricos para a nossa atuação, né, e de como ele vai ser importante para ser trabalhada dentro dessas relações, né, não só conjugais, mas para além dessas relações conjugais, também as relações de gênero impostas na sociedade. Por que isso é importante? Um exemplo, né, acho que falta 1 minuto para eu terminar. A questão da desqualificação da mulher muito presente nas narrativas dos homens, né? De como que o conceito do feminismo ajuda a trabalhar, né, e estudar essas relações de inferioridade, de como que ao longo da história homens e mulheres estão submetidos, né, a relações de opressão, de inferioridade. E aí, para terminar, né, esse conceito, né, que é um conceito novo que o feminismo vai se debruçar, não só a Kimberly Crest, como a Tatiana colocou, outras autoras fora, né, do Brasil, mas no Brasil também nós temos várias autoras que vão usar esse conceito da interseccionalidade e que é também fundamental na atuação, não só como a Tatiana trouxe, para trabalhar na vara da infância, mas também
no juizado da violência, destacando, inclusive, né, que mulheres pretas, né, morrem em número maior no Brasil. Então, assim, mulheres negras demoram mais para buscar ajuda, demoram mais para ir na delegacia, né? Então, essa ferramenta da interseccionalidade vai ser fundamental para a gente atuar no juizado. Acabou? Ou eu ainda posso falar? Eu só queria terminar falando, né, sobre de como que hoje, para além do feminismo, também os estudos da masculinidade, que o JVD vai também atuar nos grupos reflexivos, como os estudos da masculinidade, também vai ser fundamental para que a gente possa contribuir no espaço do judiciário, no espaço de uma equipe técnica, fomentar discussões, reflexões, para que possam ser construídas relações mais igualitárias, societárias, que suprimam essas opressões que nós citamos aqui. O convite, então, para que, não é, que todos e todas e todos possam se debruçar sobre todos os artigos dessa coletânea. Obrigada. Obrigada, Márcia. Realmente, como você falou, parece uma costura mesmo, né, que a gente está fazendo aqui. E gostei muito da abordagem que vocês fizeram, pensando essas questões, né, além do conceito de interseccionalidade, essas questões culturais que afetam as relações e principalmente essa discussão da masculinidade, né, que eu acho que é uma discussão pouco feita em relação à violência doméstica. Então, agora, próxima profissional que eu vou chamar é a Gisela Cohen, que vai falar do artigo Depoimento Especial e Violência de Gênero, Relatos de Mulheres Entrevistadoras. Boa tarde a todas e todos. Me escutam bem? Bom, vou tentar aqui esse desafio de falar em 5 minutos, né? Porque eu acho que é o maior desafio no momento. Não posso deixar de agradecer às organizadoras também, a Tatiana, a Gabriela e minha querida amiga Michele, pelo convite para a elaboração desse artigo. Essa coletânea realmente está linda, estou muito emocionada de estar aqui, muito feliz, cheia de mulheres empoderadas, que eu sou fã do trabalho, tenho proximidade com muitas aqui. Enfim, esse artigo, né, sobre depoimento especial de violência de gênero surgiu a partir da ideia, ele foi elaborado em trio, tá? Não posso deixar de falar, imagina, o nome das minhas queridas amigas aqui, Mariana Sarmento Lira, psicóloga, e Juliana Rocha Alves, assistente social. Então, nós elaboramos esse artigo em trio, nós compomos a equipe técnica interdisciplinar criminal da capital. Esse nome gigante, para quem não sabe, quer dizer que a gente atua em várias frentes na área criminal, né? Então, a gente atua elaborando estudos sociais e psicológicos, dos processos oriundos das varas criminais e dos GCRIMs. A gente atua também fazendo acompanhamento de penas e medidas alternativas, e também como entrevistadoras no depoimento especial. Então, são várias frentes, né? E a gente decidiu falar sobre essa situação de violência de gênero porque a gente percebeu nas nossas trocas aí diárias, nos pós-depoimentos, compartilhando nossas angústias, nossas inquietações, a gente percebeu que tinha algo ali que aparecia com certa recorrência, infelizmente, né? Que era justamente essa violência de gênero que advinha das salas de audiência. A gente percebeu que isso acontecia com uma frequência e através de perguntas muito, como é que eu vou dizer assim, inquietantes, muito que nos deixavam angustiadas, né? Até porque nós estamos inseridos numa cultura que perpetua, né, essa violência de gênero, então não seria diferente dentro da instituição que isso acontecesse também, né? Acaba sendo uma reprodução, muitas vezes, dessa visão. Então, só para trazer aqui rapidamente um exemplo, no artigo, a gente traz vários exemplos de situações em que vivenciamos enquanto entrevistadores, tá? Então, só para dar uma pincelada rápida, tem um tipo de pergunta que acontece, infelizmente, com muita frequência, que vem geralmente da defesa dos réus, que é a vestimenta das meninas
no momento em que elas foram abusadas, tá? E aí, quando eu falo da vestimenta das meninas, estou falando de gênero feminino, né, adolescentes e crianças, eu estou pontuando isso porque eu nunca, nesses anos todos em que eu atuo como entrevistadora, nos depoimentos especiais, eu nunca escutei isso quando a vítima se tratava de um menino, tá? Sempre em relação às meninas, esse tipo de pergunta. Nós escutamos no ponto eletrônico e aí nós avaliamos se repassaremos essa pergunta ou não, se é pertinente ou não repassar, né? Ou passar de uma outra forma, mas esse tipo de pergunta eu considero totalmente inadequada, né? Enfim, mas só para poder exemplificar aqui o que a gente passa muitas vezes nessas audiências. Então, a gente entende que a escrita, né? Escrever um artigo, pensar sobre isso tudo, também pode ser um ato político, além de também uma tentativa de elaborar as angústias, né? Então, a gente tem que levantar essas discussões pertinentes ao nosso fazer, justamente na tentativa de não naturalizar essas violências nas nossas práticas diárias. E aí não dá para ser só uma conversa entre equipe técnica, entre psicólogos e assistentes sociais. A gente tem que expandir essa discussão para todos os operadores do direito. Né? Então, quando eu falo isso, todo mundo que compõe, todos os personagens que compõem as audiências de depoimento especial. Os magistrados, Defensoria Pública, Ministério Público. Essa discussão precisa ser ampliada. Eu acho que isso urge esse momento para que a gente possa, junto aí, nessa conversa, poder problematizar essas questões e não mais normalizar essas violências. E ao final, eu sempre, né, ao final de cada audiência de depoimento especial, eu sempre me faço uma pergunta. Atingimos o objetivo da proteção dessas crianças e adolescentes? E eu acho que essa pergunta tem que ser feita por todos os operadores do direito, né? Porque o protocolo ele foi idealizado, muito bem idealizado, justamente no caminho da não revitimização dessas crianças e adolescentes, no caminho da proteção dos vulneráveis. Então, a gente tem que estar sempre atento a isso, todos envolvidos. Acho que meu tempo acabou, né? Obrigada, gente. Um prazer estar com vocês. Depois a gente continua no debate. Obrigada, Gisela. Você tinha mais 15 segundos, mas foi ótimo com o tempo. É importante a discussão de vocês, porque falar da violência de gênero operando de um outro lugar, né? Operando na própria instituição. Então, muito, muito bacana o artigo e a construção que vocês fazem, muito importante. Também acredito que não deva só ficar na leitura pelas equipes, mas também pelos operadores, outros atores dessa rede precisam urgentemente ler o artigo de vocês. Então, agora eu vou passar para outra organizadora, Gabriela Aparecida Frutuoso, que vai aí com os outros 3 artigos da coletânea. Obrigada, Tatiana. Obrigada, Michele, que sempre me emociona, né, quando fala aí. Eu já me emocionei várias vezes ao longo dessa tarde. É muito importante estar compondo esse trabalho, estar com vocês, né, estar discutindo isso com vocês. Acho que quem conhece um pouquinho aí da minha trajetória sabe o quanto que foi difícil caminhar até aqui, né, e quanto é gratificante, né, a gente poder estar, né, junto com pessoas que a gente admira tanto, né? Então, assim, eu estou muito feliz de estar aqui hoje, tá? Vocês. E, assim, cada artigo, né, cada leitura que eu fiz desse artigo foi muito, assim, gratificante. Tá? Aquele livro que acho que, assim, que de cabeceira para quem trabalha no judiciário, quem é equipe técnica, né? Eu acho que fala um pouquinho aí, de cada tema, então, assim, é muito importante. Bem, então eu vim falar sobre um tema que a gente vê, né, em todas as esferas, que é sobre o tempo todo, né? Mas eu fiz um recorte nesse tema, no sentido de falar um pouquinho sobre os processos que estavam sendo encaminhados para as varas da infância, né? Porque em 2019 teve uma portaria que determinou que as equipes técnicas da vara da infância, juventude e idoso da capital, a primeira e segunda vara, fossem responsáveis pelos processos que envolvessem idosos em situação de vulnerabilidade que estavam tramitando no GCRIM. E era uma época que tinha acabado de ter técnica nos juizados criminais da capital, e isso gerou, né,
frenesi assim, na gente, da equipe técnica lá da primeira vara, porque veio né, uma enxurrada de processos de idosos, e a gente começou a pensar que processos são esses, né? Porque estão começando no Juizado Especial Criminal, o que a gente que está na equipe, né, da Vara da Infância, Juventude e Idoso pode contribuir, que é uma vara protetiva, né? Então, meu objetivo, né, com esse artigo, problematizar esse momento, né? E assim, esses processos, o que esses processos poderiam estar dizendo para a gente, né? Quais as dificuldades, né, que a gente encontrou, né, que eu encontrei, né, ao elaborar, ao participar, né, do estudo desses processos. Então, foi muito importante. E aí eu descrevo 4 casos, né? Trago 4 casos aí para a gente poder pensar um pouquinho e falo um pouco das limitações, né, do nosso trabalho, né, que eu encontrei. E a questão de articulação da rede, né, como é que a gente vai articular a rede do idoso, como é que a gente vai acompanhar, por exemplo, quando a gente faz essas questões de auxílio, né, a gente de outro lugar, que a gente não está ali na vara, como é que a gente acompanha? Porque é importante essa proximidade também com o juiz, com os operadores do direito, para a gente ver que as políticas públicas em relação ao idoso está garantido dentro do Estatuto do Idoso, né, que é de 2013, é recente, vamos considerar assim, mas muita coisa não acontece, muita coisa a gente não consegue ir adiante, né? E por que a gente não consegue ir adiante, sabe? E aí eu reflito, já que tem essa previsibilidade na lei, de ter uma vara específica, né, de idoso, que se isso não seria possível, se isso não seria o momento, se isso não seria uma resposta a essas dificuldades que a gente encontra. Mas também tem outras dificuldades, como equipe técnica curta, né? a rede, né, de políticas públicas, também a gente articular o local que as pessoas moram, essas mudanças que estão tendo no cenário político, isso interfere também nos atendimentos, né, junto a esse público idoso, né? Então, assim, foi um trabalho muito rico, muito que me deixou muito mais questionamentos, né? Eu não trago respostas, acho que eu trago questionamentos, né, com esse artigo, mas que eu tentei construir nesse âmbito assim de pensar essa fase da nossa vida, né, que é a fase que é o processo de envelhecimento, e pensar o que as legislações têm para contemplar isso, né? Por que vem essa legislação para contemplar isso, né? Então eu fui trabalhando, né, esse momento, né? Então eu achei muito importante poder estar contribuindo de alguma forma nesse período. E acabou esse auxílio acabou, né? Isso foi por um ano, né, que a gente teve esse auxílio, e aí foi em novembro que começou de 2019, e em dezembro de 2020 foram cessados, né, foram revogadas essas portarias iniciais. Mas aí já deu uma contribuição, dito, né, que também para quem está de frente junto aos juizados especiais criminais, atuando nesses processos, né, porque essa fase da vida do idoso, ela está presente em todas as esferas, seja na vara de família, seja na vara de violência doméstica, seja na vara criminal, né? E, enfim, por ter esse cunho, né, de proteção, cai, né, na vara da infância e juventude aqui na capital. Bem, gente, eu não estou conseguindo acompanhar muito tempo, porque eu estou no celular, então, assim, eu não sei se Tatiana pode me dizer se acabou meu tempo. Eu vou me meter, já acabou. Acabou. Acabou? Então tá bom. Então eu acho que com essa dificuldade aí que eu estou tendo, vou pedir a colaboração das próximas colegas também para tentarem, né, nessa questão do tempo, e vou chamar a queridíssima psicóloga Marlise, né, Eugenie de cara aí, não sei se estou falando certo também, porque é o nome chique, né, da Marlise. Conheço Marlise já de algum tempo, né? Marlise, quando Marlise ainda era da ETIC, enfim, e a Marlise escreveu um artigo muito importante, que é Considerações acerca da desigualdade social e da juventude em conflito com a lei, né? Ela vai falar um pouquinho, né, desse artigo que está maravilhoso. Fala um pouquinho, Marlise, estamos aqui para te ouvir. Olha, boa tarde a todos. Eu queria começar saudando, agradecendo muito essa organização pela alegria que está nos dando a todos, né? Essa mesa, esse lançamento com pessoas que a gente admira e artigos que eu já estou louca para ler todos, né?
E então eu queria agradecer o profissionalismo de vocês, o suporte, porque isso a gente tem que dizer que também não é assim, foi de chamar a atenção, sabe? E eu agradecer também a oportunidade, né, ousada da gente poder pensar sobre o nosso fazer. Porque a gente trabalha muito e, assim, essa foi uma oportunidade de parar e pensar e refletir, e aí também com aquele cuidado todo da academia, né? Então, eu acho que eu queria agradecer muito, eu estou muito feliz, foi um trabalho assim, que foi debruçado sobre o meu fazer na vara de execução de medidas socioeducativas aqui da comarca da capital, que por aquelas coisas do destino tive a oportunidade de propor o trabalho que seria ser feito, porque o serviço estava sendo criado. Então, o serviço de psicologia, né? Então, essas considerações acerca da desigualdade social, ao trabalhar na vara de execução de medidas socioeducativas, imediatamente se impuseram. E foram, de alguma maneira, convocando, eu acho, a minha primeira formação, que é de historiadora, a pensar as raízes sociais, né, da desigualdade social, que era o nosso cotidiano, né? É o que a gente escuta, né? Quando recebe os meninos, tanto na vara da infância e juventude, já que era aquela que aplica a medida, quanto depois na vara que acompanha a execução. Então, esse artigo ele procura pensar, se indagar sobre qual, assim, além de fazer um breve relato, né, da desigualdade social na história, sua relação com a economia, com a política econômica, com, né, o liberalismo, e para isso eu recorro a Marx, a Louis Vacan, vou pensando um pouco assim, nas referências que a gente tem também no Brasil, né, do período longo de escravidão, na República já Canudos, né, como a descrição de Euclides da Cunha e de outros pensadores importantes, como eles veem o lugar do judiciário na manutenção dessa desigualdade social ao longo da história. Então, isso é uma coisa que nos convoca a pensar quando a gente tem que emitir um documento técnico, né? Mas que ele, como disse a Gisele também, ele tem um efeito, né? A Gisela chamou a atenção, a nossa conversa, tudo isso aqui tem efeito político, de um jeito ou de outro. Então, Foucault bem nos lembra, melhor que a gente saiba, né, o pedacinho de poder, de efeito na rede que a gente vai fazer. Então, esse trabalho reflete um pouco essas considerações com Freud, claro, que ele nos fala da importância do elaborado, brincar, e descreve um pouco o trabalho que a gente propôs, eu digo a gente, porque foi criado, então, um projeto, um programa que se chama Eu Apoio a Voz do Adolescente, que convida o adolescente a falar, e a gente tem a parceria, então, primeiro de tudo, com essa maravilhosa equipe do Centro Cultural Museu da Justiça, que dá a alegria de organizar esse evento lindo, e a equipe maravilhosa, que faz toda a diferença, porque eu continuo a ser ainda, só tenho uma psicóloga lá. Então, de repente a equipe fica, sabe, majorada com uma equipe de qualidade maravilhosa, além da equipe da Alerj, do Museu Histórico Nacional, todos de educadores, e da Unirio também. A gente fez uma parceria muito especial com um programa de educação e de teatro. Então, os adolescentes são convidados, são mergulhados nesses ambientes quando vêm para fazer o relatório, e dali a gente faz atividades em grupo, além da individual, entendeu? Mas porque tem toda essa equipe. Então, eu conto um pouquinho desse trabalho e como ele se articula com Freud, Marx, e é isso que eu convido vocês a virem ler e depois compartilhar, e eu vou ficar muito feliz de ouvir os comentários, as críticas, as sugestões
de todos. Muito obrigada mais uma vez pela oportunidade. Está aqui Marlise, só com gente maravilhosa. Muito obrigada, né? Acho que o seu artigo assim foi muito bom, assim, traz, né, esse pensamento, esse trabalho que você faz, né, junto com esse público, né, que são os adolescentes, falei, né, o quanto que a gente traz aí de estereótipos em relação a esse jovem, né, no nosso universo. Então, assim, criar possibilidades para eles, né, o trabalho que você fez de articulação realmente está de parabéns. Eu acho que sim, é muito, muito bom ter esse artigo nesse livro, né, acho que... E aí, né, na sequência, né, acho que também falando desse público, a gente chama a nossa querida assistente social Cristiane de Castro Mello, né, que foi com quem, pela primeira vez, eu vi esse termo justiça restaurativa, né, e que eu tive aulas, enfim, lá na ESAGE, e que eu fiquei muito feliz também de ter esse artigo, né, nesse livro, contemplar esse tema que eu acho inovador, né, dentro desse cenário também dos adolescentes, né, em conflito com a lei e outras esferas, enfim. Então, o título do artigo é Justiça Restaurativa na Esfera Juvenil, uma pedagogia do diálogo, da esperança e da reconexão. Cristiane, a fala é sua. Bom, boa tarde a todos, todas e todes. Adoro esse cumprimento tão inclusivo. E eu vou tentar também me limitar aqui aos 5 minutos, esse desafio, né? Bom, vamos tentar. Ouvindo a fala de vocês, eu acho que eu acabo saindo um pouco do script, né? Do que eu tinha me programado para falar, porque a gente vai tecendo um fio de sentidos, né? Daquilo que vai conectando o nosso trabalho interno com o trabalho de vocês também. O trabalho da justiça restaurativa, que é a minha abordagem no artigo. Bom, eu sou assistente social, né? Eu trabalho há 17 anos numa vara infracional aqui da capital. Então, é um tempo de especialização nessa matéria, né? Eu nunca tive a oportunidade de trabalhar em outro campo, senão o da matéria infracional. E o artigo, né, esse artigo intitulado Justiça Restaurativa na Esfera Juvenil, uma pedagogia do diálogo, da esperança e da reconexão, ele vai procurar um pouco traçar essa trajetória de implantação de um projeto de justiça restaurativa que me parece ser pioneiro, né? E me parece que eu sou a única assistente social mesmo no tribunal que atua com a justiça restaurativa. Espero em algum momento ter, né, várias outras colegas atuando também nessa matéria. E o artigo ele procura desenvolver um pouco essa conversação. Eu acho que é uma contação de histórias que eu convido o leitor a percorrer um pouco esse percurso comigo. Então, desde a implantação de um projeto, e aí eu falo da origem dele, né, das mulheres que também estão comigo nessa proposta, né, a Renata, a juíza titular também, que abraçou essa ideia da justiça restaurativa, né, como um projeto piloto. Então, são mulheres, né, que também não estão aqui no artigo, mas estão na intenção e no desenvolvimento desse trabalho. E aí eu vou falando por que justiça restaurativa numa matéria infracional. Eu vou traçando um pouco os conceitos, né, de falar de uma justiça restaurativa, por que, né, restauração, o que significa essa restauratividade numa justiça tradicional que a gente tem, por que falar de conceitos, né? Vou traçando também um pouquinho a dimensão da institucionalidade, quer dizer, hoje a gente tem uma resolução 225 do CNJ, né, que vai traçar a política nacional de justiça restaurativa nos tribunais. Então, tem um protagonismo do judiciário na implantação de projetos de justiça restaurativa a nível nacional, né? E vou também convidando o leitor a fazer um pouco desse percurso comigo, prático, né? De uma experiência prática que vai convidar adolescente que comete um ato infracional, a vítima que se submete a essa violência, a comunidade que também é impactada. E nesse processo, nesse proceder de diálogo, né, em que você dá rosto, em que você trabalha, redimensiona o ato infracional, humaniza esse ato infracional e realiza ali um encontro face a face que as pessoas podem contar a sua fala, né, podem
fazer com que a sua voz seja ouvida, tanto esse adolescente, a vítima, os pais ou a pessoa que está implicada e que é convidada para estar nesse procedimento de diálogo. Então, é uma justiça de participação, né, em que você pode dar oportunidade de voz, de fala, e que o resultado dessa justiça pode efetivamente contemplar, né, a necessidade desse grupo que foi impactado diretamente pelo ato de conflito ou uma violência. Então, é um convite que eu faço para que os leitores possam entender um pouco de como esse projeto piloto pretende efetivamente criar um novo paradigma ou restabelecer ou resgatar uma nova linguagem de justiça, né? Mesmo numa matéria tão difícil como é a matéria infracional. E é interessante que eu conecto esse artigo com um movimento que está acontecendo hoje no Brasil, de dia 12 a 30 de julho agora, está acontecendo um Congresso Internacional de Justiça Restaurativa, promovido pela OAB de São Paulo. E é interessante que quando a gente vai falar do protagonismo do Poder Judiciário, né, encabeçando política de justiça restaurativa, foi interessante ver que nesse congresso os movimentos sociais acabam também se reconectando com esse paradigma da justiça restaurativa, né? Então, ali, movimento de luta anti-encarceramento, movimento de luta antirracial, vários movimentos que acabam falando desse lugar de trazer a justiça restaurativa para esse campo de luta, né, de movimento social, de campo de luta também. E isso me alegra profundamente, porque a gente vê que, embora seja um movimento que tem um protagonismo dentro do judiciário, os movimentos sociais também estão entendendo que, por meio da justiça restaurativa, a gente pode estar né, resgatando uma nova forma de relacionamento, né? Eu acho que eu quero finalizar fazendo esse convite e assim, dizer para vocês que essa semana chegou um livro para mim que eu queria compartilhar aqui, um conceito que é novo, né? E que eu acho que tem a ver tanto com a coletânea quanto com a justiça restaurativa. O nome do livro é Amar e Brincar, Fundamentos Esquecidos do Humano, que é de um biólogo chileno chamado Humberto Maturana. E ele traz um conceito que me conecta muito com a coletânea, né? Com esse movimento de mulheres escrevendo cada qual, dentro da sua institucionalidade, um artigo específico. Ele fala da questão da gente construir uma cultura matrística, né? Que é diferente de uma cultura patriarcal e matriarcal. Ele vem quebrar mesmo essa ideia, esse resgate de uma cultura matrística que ele consegue visualizar essa cultura 5.000 anos antes de Cristo, né? Em que não havia essa preponderância do patriarcado. E essa coletânea me faz lembrar dessa redimensionamento, né? De uma cultura matrística, tanto nesse aspecto da colaboração. Foi muito bonito ver esse movimento de colaboração para a gente realizar esse artigo, né, como a Michele falou no início. E eu conecto a cultura matrística também com o redimensionamento da justiça restaurativa, né? Porque mais do que a valorização de uma cultura de guerra, competição, luta, hierarquia, autoridade, justificação racional de controle e dominação sobre o outro, a cultura matrística está na rede de conversação de outra ordem, de participação, inclusão, colaboração, respeito, co-inspiração. Então, eu conecto essa cultura que a gente tenta resgatar, consciente ou inconscientemente, com essa coletânea, tanto a esse movimento dessas mulheres que eu admiro muito, quanto do trabalho que a gente tenta fomentar da justiça restaurativa na matéria infracional. Desculpa se me alonguei, mas a conversação de hoje me inspira um pouco a trazer Maturana também para essa conversa. Muito bom você compartilhar, né? Depois você coloca, se possível, no chat o nome do livro e o autor, para quem, né, não pegou, e para a gente ter isso registrado, se você puder. Tá, Cristiane? Muito obrigada pela sua fala, né? Muito bom, né, ouvir esse trabalho, esse projeto, né, começou já há algum tempo,
ganhando força, né, e que isso possa se multiplicar, né? Eu vou chamar agora para falar uma psicóloga super querida, com quem eu sinto muita falta de trabalhar junto, né? Que a gente já teve nossos momentinhos aí, né? De dividir esse trabalho, né, juntas, que é a Roberta Nunes. E eu vou destacar uma questão que foi, assim, para mim, muito bom, porque na hora que esse artigo chegou, foi numa hora que eu estava trabalhando num processo que estava pensando realmente nessa questão da pluriparentalidade, e a gente tem muito pouca coisa escrita com relação a isso, né? E aí eu consegui ler esse artigo, nossa, me ajudou muito. Então, assim, eu espero que também possa esse artigo dar à luz e ajudar muitas pessoas nesse trabalho no judiciário, né? Principalmente na infância e juventude, né? Enfim, também, talvez família, enfim, mas pensando a pluriparentalidade a partir da busca das origens em processos de adoção e investigação de paternidade. A Roberta escreveu junto com a psicóloga também queridíssima Maria das Graças dos Santos Duarte, e Roberta vai contar um pouquinho para a gente como é que foi escrever esse artigo. Roberta, fala a sua. Olá, boa tarde. Obrigada, Gabi, também morro de saudade de trabalhar com você, de estar com você, né? Bom, para eu tentar não passar dos 5 minutos, eu resolvi escrever, tá bom? Então, eu quero começar, né, parabenizando as organizadoras do livro e agradecendo pelo convite e confiança, né, a mim depositados e a minha grande amiga, né, Graça, que escreveu junto comigo esse artigo. Estar no tribunal, né, há 17 anos tem feito com que cada uma de nós tenhamos diversas experiências de vidas e profissionais, das quais minha irmã e parceira Graça tem compartilhado comigo desde os tempos de graduação na nossa querida UERJ. Apesar de nunca termos trabalhado no mesmo local físico dentro do TJ, né, sempre compartilhamos nossos casos, angústias, reflexões e desafios. Compartilhamos também nossa orientadora de mestrado, a maravilhosa professora Ana Paula Ziel, com quem hoje eu tenho o grande prazer de estar no doutorado. É a professora que tanto nos inspira, inclusive na confecção deste artigo, né? Esse livro aqui, Nunca Deixe de Acreditar, dá para ver? Da Cristina Richardson, que é uma brasileira que foi adotada por um casal de suecos, e foi o fio condutor do nosso artigo, né, que teve como título Pensando a Pluriparentalidade a partir da busca das origens e dos processos de adoção e investigação de paternidade. A Cristina, ela narra a sua trajetória e a busca de suas origens através de sua memória, de documentos, da ajuda de amigos e de um detetive, a fim de entender o porquê foi adotada junto com seu irmão e foi afastada de sua mãe, com quem nutre afeto e muitas lembranças positivas. Recomendo a leitura desse livro, sobretudo para quem trabalha com adoção e constituição do poder familiar. Acho que é uma leitura fundamental. Né? As memórias narradas pela autora me fizeram chorar e refletir muito sobre o meu fazer e a necessidade de repensá-lo cotidianamente. Pensar as diversas formas de se viver a parentalidade sem rótulos ou formas pré-estabelecidas. Quem somos nós para determinar como as pessoas devem viver ou o que é melhor para elas? Apesar de trabalharmos em locais distintos, eu e a Graça, né, o tema Busca as Origens tem perpassado tanto o meu fazer em vara de família, quanto o de Graça na adoção internacional. São jovens adotados internacionalmente que buscam suas origens e histórias, assim como famílias que buscam a justiça em ações de investigação de paternidade. Os temas percorrem noções de parentesco, adoções transnacionais e processos de investigação de paternidade. Transcorrendo e colocando em análise as diversas parentalidades possíveis, discutimos no texto a pluriparentalidade como uma perspectiva em casos de adoção e de investigação de paternidade.
A busca pela origem, presente em alguns casos de adoção e nos processos de investigação de paternidade, aponta para a importância que esse tema tem na vida de muitas pessoas e o quanto o sangue e o gene constituem um marco significativo em nossa cultura. Procuramos colocar em análise a busca de origem e o direito à biografia desses sujeitos, que são atravessados por questões históricas, culturais e sociais, que não podem ser deixados de lado. Por mais que possamos relativizar o peso da biologia, é preciso entender e respeitar a importância que ela tem em nossa cultura. Pensar no que nos faz sentir pertencentes a um lugar, a uma história, a uma família, assim como se dá a transmissão dessa história para gerações futuras. E por mais que em nossa cultura o viés biológico tenha grande destaque, o que vimos ao longo dos anos é a transformação e consequente valorização das relações socioafetivas. O judiciário vem acompanhando as transformações sociais, seja nas ações de adoção ou de investigação de paternidade, sendo possível o reconhecimento de até 2 pais e de 2 mães no assentamento civil de uma criança. Faz-se necessário colocar em cena e trazer para o debate categorias cristalizadas de família, pensando em famílias no plural e em suas diversas formas de existir. Esperamos que a psicologia possa contribuir com práticas potentes e comprometidas com a afirmação das diferenças e da pluralidade das famílias, respeitando suas singularidades para que essas possam expressar suas existências diversas. Buscamos trazer para análise a possibilidade do parentesco se dar de forma aditiva e não substitutiva, permitindo que famílias de nascimento e adotivas convivam e construam redes afetivas, assim como pais e mães estabeleçam com seus filhos e filhas relações de parentesco, tanto pela via biológica quanto pela via afetiva, sendo a pluriparentalidade uma possibilidade de vivência para as famílias. Era isso que eu queria falar e queria agradecer a oportunidade de estar aqui e de estar finalizando, né, a fala de tantas mulheres incríveis, né, que puderam compartilhar aí as suas escritas e que todos possam ter acesso e ler esse livro maravilhoso. Obrigada. Roberta, muito obrigada pela sua fala, muito obrigada a você e Graça, né, pelo artigo de vocês. Eu acho que é fundamental aí essa leitura. Depois você coloca, Roberta, se possível, no chat o nome desse livro, né, que você indicou, que eu acho que também, para quem perdeu, né, o nome, eu acho que realmente faz muito sentido aí a leitura, né, e a reflexão, né, porque a gente é chamado para dizer sobre isso, né, quando a gente pega um processo de instituição do poder familiar, quando a gente atua num processo, né, enfim, de adoção, a gente é convidado a falar sobre essas relações, né, e muitas vezes de forma substitutiva, né, e assim, é muito bom parar para pensar sobre esse novo conceito, essas novas possibilidades, né, e quanto a gente pode contribuir em relação a isso. Muito obrigada pelo trabalho de vocês, tá bom? E agora eu acho que a gente pode abrir, né, para o debate, né, eu não vi nenhuma pergunta, né, específica no chat, eu não sei se a Tatiana ou a Michele localizaram alguma pergunta. Também não. Tem muitos comentários, né, elogiando a todas, mas pergunta não. Inclusive, né, quem quiser fazer pergunta pode fazer pelo chat, né, pedir algum esclarecimento, alguma dúvida que ficou nas apresentações. Eu acabei de ver uma pergunta aqui para mim, né? A Mariana está me perguntando, um tempo atrás eram escassos os dados sobre devolução de crianças e adolescentes em vias de adoção. Isso mudou? Não. Ainda continua. Isso eu estou considerando dados oficiais, né? Então, considerando o recorte, por exemplo, do CNJ, aqui no Rio de Janeiro nós temos o módulo Criança e Adolescente do Ministério Público, e lá nós temos o acolhimento da criança e um dos motivos é a devolução.
E ali tem algumas informações sobre, né, desistência de guarda, tentativa de colocação em família substituta mal sucedida, mas não diz necessariamente uma mesma criança pode ter, ao longo de um ano, ter sido devolvida mais de uma vez. E aí ela contabiliza de novo, né, como outra devolução, então a gente não sabe, assim, ao certo, quantas devoluções temos em âmbito nacional, por exemplo, que eu acho que seria bem interessante, assim, né? A Mara Teodoro falou, super quero este livro. E a gente também super quer que você queira, Mara. Tá? A Mara se formou comigo na faculdade, né? É perita também, está começando lá na Vara da Infância. Né? Seja bem-vinda, Mara, obrigada pela sua presença, né? Patrícia, querida, também está aqui falando, né? Obrigada, Patrícia, pela participação. Gente, assim, eu queria também acrescentar que eu criei no Instagram Mulheres no Judiciário, né? Porque a proposta é que daqui para frente a gente consiga fazer alguns encontros ali para a gente, né, aprofundar os debates, né, que surgirem do livro. Então, assim, as autoras todas estão convidadas também a usar, né, esse novo perfil, né, do Instagram, e também um e-mail, né, coletânea, mulheresnojudiciário@gmail.com. Então, se alguém, né, ainda não tem o livro, solicitar o livro, né, ou eu especificamente falar com qualquer uma das autoras, achei bom criar um e-mail único para, né, para poder as pessoas, né, entrarem em contato conosco ali de alguma forma. Perfeito. Gabi, depois você coloca, por favor, depois não, né? Se você puder colocar o perfil do Instagram e o e-mail também. A Kátia até perguntou como fazer para adquirir. Pode ser através desse e-mail, solicitando, porque algumas autoras ainda têm alguns exemplares, ou então indo direto no site da editora. Algumas, nós vimos, né, que algumas empresas já estão vendendo, americana.com, Submarino, mas vocês podem ir direto no site da empresa, da editora, que é a CRV, e solicitar a aquisição, solicitar o livro, porque eu acredito que seja um pouquinho mais em conta se for direto na editora do que, né, se for em algum outro site. Deixa eu falar só uma coisa que eu não falei no começo, que eu treinei minha fala e eu não usei nada do que eu treinei. Essa coletânea, por que só mulheres? Né? Não sei se vocês, autoras, tiveram curiosidade, se alguém aí teria curiosidade, né, em relação a isso. Por que só mulheres? Porque eu penso pela lógica da interseccionalidade. E eu vejo que nós temos a urgência de falarmos por nós mesmas, entendeu? Então, o judiciário, ele, em termos de equipe técnica, nós não temos o quantitativo, mas nós imaginamos que sejamos maioria das equipes técnicas, maioria, né, do sexo biológico feminino, tá? Do sexo biológico feminino. E aí nos surgiu assim, aumentou essa necessidade, esse desejo de realizar uma coletânea escrita somente por mulheres. Eu até lembro que alguém, acho que foi a Cris que falou, né, de não ser matriarcado nem patriarcado. E eu já ia falar, né, viva o matriarcado. Aí quando a Cris falou, retira o matriarcado. Retira, né, então retira o matriarcado, tá? Mas eu acho que é importante a gente pensar as nossas práticas, expor essas práticas e assim, como é que eu posso dizer? Nós lidamos com uma casa que o judiciário é uma casa muito rica, mas também é uma casa extremamente vaidosa. Então, a gente, enquanto equipe técnica, que lidamos diretamente com os afetos, porque aqueles que nos chegam, eles chegam transbordando afeto.
lidar com isso demanda muito humildade. E assim, eu vejo que isso é algo que precisa caminhar conosco, não só enquanto equipe técnica, mas enquanto profissionais de um modo geral, mas eu vejo que, como equipe técnica, que nós somos nós somos ouvidos, né? Nós somos ouvidos que escutamos as partes e tentamos minimamente, não é traduzir o que elas falam, mas minimamente dar vida para aquela vida. Porque se a gente não tomar cuidado, a gente acaba transformando aquelas vidas em só pura e simplesmente papéis. Então, eu acho, assim, eu li todos os textos de vocês. Mais uma vez, eu quero agradecer, assim, porque teve textos que a gente percebeu enquanto organizadoras que foram textos sofridos mesmo, né? Assim, muito textos que mexeram muito com a gente. E antes da gente finalizar, eu também quero agradecer ao Museu da Justiça e agradecer muito a Sara, que nos acompanhou desde o começo, foi super gentil com a gente, super carinhosa. Então, eu quero agradecer, assim, #FicaSara, permaneça, Sara, e nos acompanhe nas próximas lives, porque com certeza faremos, meninas, a louca, que já estou querendo outra. Michele, faremos novas lives. Só um instantinho, porque tem pergunta aqui no chat. Eu estava falando por isso, porque eu queria sensibilizar as pessoas a pararem, a me motivarem a parar de falar. Isso, está vendo pergunta. Então, olha só, deixa eu só... Vou fazer a pergunta e talvez... Essa até eu vou falar um pouquinho, depois posso falar do lugar da vara da infância, e você falar também com relação, né? Você está também das varas da infância de vocês, mas a pergunta vem do Paulo César, que pergunta, durante a pandemia, como ficou a relação entre as famílias que adotaram crianças recentemente? Alguma coisa mudou? E aí outra pessoa veio, a Mariana, né, aproveitando a pergunta do Paulo César, eu gostaria de saber como estão funcionando os grupos de habilitação para adoção. Todos os grupos e atendimentos particularizados estão sendo feitos virtualmente? Isso tem sido positivo? Né? Então, assim, eu vou dizer um pouquinho assim, lá da primeira vara da infância, né, com relação à habilitação para adoção. Eu vejo um número crescente nesse momento de pandemia, né? Isso não está quantificado, né? A gente não fez para fazer um estudo sobre isso, mas eu vejo um número crescente nesse momento de habilitação para adoção, pelo menos na primeira vara da infância, né? E, assim, os grupos, como o público de cada vara da infância específica é um público diferente, né? Por exemplo, na primeira vara da infância, os grupos, já há muito tempo, antes da pandemia, eram feitos por grupos externos, né? Então, as pessoas que querem se habilitar para adoção, ela teria que participar de 4 encontros dos grupos de apoio à adoção, que são vinculados lá com a vara da infância. Eu sei, a segunda vara fazia o seu grupo e a vara de Michele lá, a vara de Caxias também, a equipe técnica continua fazendo o seu grupo. A segunda vara, pelo que eu sei, né, já metendo aí na seara das colegas, já também está utilizando desses grupos de apoio à adoção, que são associados, né? Associados não, fazem, né, parceria com as varas da infância para fazer esse trabalho, né, de conscientização com relação à adoção. E o que mudou, né, nesse período, as adoções continuam sendo, né, realizadas, né, a equipe técnica está atuando nos casos, né, claro que o que é possível fazer de forma remota a gente faz, mas muitas coisas é necessário ainda no trabalho presencial, principalmente com crianças, né, então a equipe se divide de forma híbrida para estar atendendo essas questões que surgem. Não sei se eu respondi aí a pergunta, se a Michele e Tatiana quiserem acrescentar mais alguma coisa. Michele, se possível, depois eu quero fazer um comentário também sobre matriarcado e patriarcado, ok? Eu também. Vou aproveitar a deixa dessa reflexão que, para mim, assim, fez muito sentido hoje. Então, eu quero compartilhar e amadurecer com vocês. Tá, eu vou só falar. Pode falar.
Rapidinho, então, a Gabi já falou, né, da realidade da segunda vara da infância. Realmente, depois da pandemia, a gente fazia os grupos institucionais de apoio à adoção, mas depois da pandemia, a gente começou, né, repensou alguns procedimentos, e aí realmente as pessoas foram encaminhadas para os grupos que estão acontecendo virtualmente, né, os grupos de apoio à adoção. E isso também, principalmente porque, assim, geralmente numa vara da infância as pessoas pensam logo em adoção, né? Mas a adoção, ela é a última medida, tem todo um trabalho antes, né, em relação ao acolhimento institucional, em relação a essas crianças que estão no abrigo, que por algum motivo tiveram que ser separadas das suas famílias, e aí tem um trabalho também a ser feito com essas famílias, para avaliar a possibilidade desse retorno. Então, toda essa estrutura, né, todo esse fluxo de trabalho que envolve a proteção à infância continua. E aí, nesse momento, a equipe identificou né, que seria inviável desenvolver os grupos de institucional de adoção, mas eles continuam, né, as pessoas continuam sendo encaminhadas para os grupos fora. E a gente tem centrado, né, esforços nesse trabalho que é a prioridade, né, assim, do trabalho na infância, que é a tentativa de, quando possível, né, a reintegração familiar, que também foi bem alterada, né, assim, as reuniões com as equipes têm sido virtuais, alguns atendimentos a gente está tendo que fazer virtuais, alguns a gente faz presencial. Então, só para ilustrar um pouco que toda a questão da proteção, né, se mantém, e foi adaptado todo o trabalho em relação à infância, foi adaptado, né, em função da pandemia, assim como outros lugares, também outros espaços. Rapidamente, eu vejo que facilitou, digamos assim, o nosso, não vou dizer que facilitou o nosso trabalho, mas facilitou o contato, porque como a grande maioria das pessoas que querem adotar, isso eu estou falando das pessoas que querem adotar, tá? Facilitou o contato na medida que eles não precisam se disponibilizar a ir até o judiciário, eles podem estar, inclusive, no local de trabalho, e aí a gente agenda um horário e consegue falar com eles. Os grupos, nós fazemos lá na Vara da Infância, fazemos virtuais. Esses grupos, particularmente, eu, Michele, sinto muita falta dos grupos presenciais. Eu sinto falta dessa troca, até mesmo das observações que são realizadas, às vezes assim, a internet está oscilando, e a gente não sabe se a internet está oscilando, entendeu? Aí, assim, às vezes a gente vê que a pessoa está dormindo. Quando eu estou no presencial, dou um acorda, garoto. Eu falo, né? Quero nem saber. Mas, assim, no virtual não dá, né? Como é que eu vou fazer aí? Enfim. Então, eu vejo que teve ganhos, mas também teve perdas em relação aos grupos no que se refere a esse contato mais próximo e que nos ajuda a avaliar melhor, né? Mas a gente continua no virtual. Enfim. Márcia, você queria falar sobre o matriarcado e patriarcado? Na verdade, quero falar sobre exatamente isso. O que eu quero dizer, estão me escutando? Estão? Então, para que nós possamos superar, não é, o que seria matriarcado e patriarcado por uma outra ordem societária, primeiro reconhecer que o matriarcado existiu, porque as teorias eurocêntricas tendem a negar. Ontem ainda eu escutava uma juíza moçambicana falando da existência do matriarcado na África, né? E aí, ao longo da história, sobretudo a partir do advento do capitalismo, como que esse patriarcado ele vai perpassar, e por isso fundamental o conceito da interseccionalidade, né? Porque a gente diz que na leitura de gênero, raça e classe, né? Como que o capitalismo se apropria
do patriarcalismo para acentuar ainda mais as desigualdades. Então, a gente precisa primeiro, para se criar uma nova ordem societária, como a Cristiane colocou, a gente precisa superar o patriarcalismo, né? E toda a sua base, né? Mas antes de tudo, resgatar a história que não foi mito do matriarcado, do que se perdeu, né? Ao longo da história. Então, a gente tem muita discussão sobre esses dois modos, né? de se relacionar na sociedade, mas levando em conta fundamentalmente essa crítica também ao capitalismo que se apropria, né, do sistema patriarcal para continuar acentuando as suas desigualdades. Era isso. Concordo plenamente, Márcia. Marlise? Obrigada. Eu queria só dar uma palavrinha dialogando com o que Michele chamou atenção antes, né, para esses desafios que você tem uma perda quando a gente não encontra, né, um grupo presencial lá, então, que eu recebia os meninos sem distinção daquela questão de região, de facção, e todo mundo tinha que ficar na boa, um pega a pipoca, o outro mistura o sal, porque somos nós. Então, era uma dinâmica assim, que a gente perdeu com a telecomunicação. Porém, é isso que eu queria chamar a atenção, eu percebo também tantas conquistas, porque a gente podia observar, por exemplo, mesmo que caía, mas às vezes o adolescente respondia, olha, minha mãe não chegou. O fator transporte, custo para o transporte, ficou amenizado, porque é claro que você tem que ter para a rede também. Mas eu acho que, por exemplo, para a especificidade da matéria, da vara de execução de medidas socioeducativas, né, que acompanham o adolescente e suas famílias, foi uma medida interessante, sabe? E eu vou só fazer um parêntese, eu estou prestando auxílio agora em vara de família, e até com as crianças, que evidentemente eu pensei, bom, aí vai ser diferente do que o adolescente, mas é um recurso que está abrindo outras possibilidades que eu não imaginava, entende? Então, eu acho que é um assunto para a gente se debruçar, por isso que eu peguei a provocação que a Michele deixou. Eu queria agradecer de novo, parabenizar a todos e ao CCMJ, essa organização maravilhosa, como sempre, e queria destacar, gente, um aspecto, depois da qualidade dos debates, que a gente quer pegar o livro e ler hoje à noite toda, né? Destacar também a beleza dessa capa. Que bom gosto dessa capa, que eu tenho tanto orgulho de integrar aqui com o artigo. Então é isso. Um beijo para todos. Obrigada. Sou suspeita, que eu também amo essa capa, menina. Amo. Cristiane? Então, é muito legal a fala da Márcia, né? É até um prazer conhecer a Márcia aqui face a face, estou dizendo aqui no chat, né? Que bom poder escutar vocês, assim, rosto, né? Dar rosto ao artigo. E a gente, assim, tem pensado isso também na justiça restaurativa, porque foi feita uma pesquisa nacional do CNJ, né, dizendo que a maior parte dos profissionais que atuam com justiça restaurativa são mulheres, né, as chamadas facilitadoras, né, que são aqueles profissionais que vão mediar o diálogo, né. Então, além de ser assistente social, eu também me formei como facilitadora de diálogo, né? Então, existe uma formação nessa linha, numa metodologia própria da justiça restaurativa. E foi feita uma pesquisa nacional, né? Que a maioria das facilitadoras que estão engajadas em projetos de justiça restaurativa são mulheres. E quando eu li esse conceito, né, da cultura matrística, isso deu um estalo, né? Porque ele fala exatamente isso. E a gente tem pensado muito isso na justiça restaurativa, da construção desse novo alfabeto, né? De um novo alfabeto que vai fazer diferença na construção da cultura, né? Da cultura institucional, da cultura social. E quando ele fala, né, que o matriarcado
acaba sendo também uma substituição do poder sobre o outro, né? E aí isso me despertou, quer dizer, não é um poder sobre o outro, né? Que tem que estar prevalecendo na nossa cultura. Né? É esse conceito de reconhecimento da igualdade na diferença, né? Esse conceito do matrístico ficou muito forte para mim, né? Porque as nossas instituições elas bebem dessa cultura do patriarcado, né? Esses conceitos de guerra, de luta, né? De combate, de exclusão. E isso exige para a gente também um novo alfabeto, né? Que essa cultura matrística propõe. Quer dizer, era uma forma de viver lá 5.000 anos antes de Cristo, em que não havia essa diferenciação. E a interconexão dos seres humanos também com a natureza, quer dizer, do reconhecimento dessa importância de que nós estamos interconectados, né? Isso é um conceito muito, muito ancestral. Os guaranis também da nossa cultura, eles falam da interconexão, da interdependência. E isso é muito forte na justiça restaurativa, né? Quando a gente fala dos adolescentes em conflito com a lei. Não tem como jogar fora um adolescente, né? Não tem como jogar fora o lixo, por exemplo, né? Pensando na questão ambiental. Não tem como, não tem fora, tem dentro. E aí a gente vai fazendo uma reflexão sobre essa interconectividade a partir do humano, né? Em algum momento aqui a gente vai cometer um dano para alguém, a gente vai ser violento com alguém, né? E a justiça restaurativa, ela acaba trazendo um pouco essa reviravolta no conceito cultural. Então, eu posso dialogar com o meu inimigo, digamos assim, né? Eu posso dialogar com aquele adolescente que me colocou uma arma, uma faca. Outro dia, o pai de uma vítima, cujo filho faleceu por um latrocínio, né? Ele queria se encontrar com o adolescente. E aí ele falou assim, eu quero falar com ele que eu o perdoo, né? Eu perdi meu único filho de 27 anos, mas eu quero estar diante desse adolescente para dizer que eu o perdoo. A justiça restaurativa não é o perdão, mas ao aproximar, né, essas duas pessoas, genuinamente essas ações, esses sentimentos, eles surgem. E foi uma demanda da vítima, né? A vítima indireta, digamos assim, porque a vítima direta faleceu. E aí ele queria ir ao encontro desse menino para dizer que ele perdoava. E aí eu ainda fiquei assim, meu Deus, né? Se um filho meu fosse, né, assassinado, um latrocínio, qual seria a minha reação diante disso, né? E aí a gente vai sendo convidado a pensar a violência na gente, né? E nas nossas relações, e nas nossas reações às violências. E nessa percepção desse pai, né, eu acho que ele traz esse conteúdo muito forte da humanização, né? Ele não queria excluir esse menino. Eu nem sei se ele queria que esse adolescente fosse internado, né? Então, esse conceito do matrístico, né, de uma dimensão assim, de que não tem exclusão, de que não há fora, de que não é hierarquia, de que não é violência com violência, me fez conectar um pouco com essa coletânea, né, e da necessidade de pesquisar sobre esse tema mais profundamente, sabe? Por conta dessa dimensão do cuidado que foi falado aqui. Eu acho que o que tece os nossos projetos é o cuidado com que a gente tem realizado esse trabalho, né? E é isso, eu acho que é uma reflexão provocada aqui pelo debate. Não, achei ótimo, Cris. Eu anotei aqui porque eu vou me aprofundar mais sobre sobre o tema, né, em si, que eu acho muito importante. Meninas, faltam 5 minutos para encerrarmos. Nossa, a Márcia já fez um convite aí para você, Cris. Olha que lindo. Adorei, hein? Meninas, eu quero agradecer mais uma vez.
aguardem novos contatos, né? Porque com certeza faremos novas coletâneas. Gratidão por vocês terem se disponibilizado mais uma vez. Eu queria fazer uma pergunta, mas não vai dar, então essa pergunta já vai ficar para as nossas lives. Como está acontecendo a nossa articulação com a rede, os impactos da rede no nosso trabalho durante agora esse período de pandemia? Porque eu, por exemplo, eu tenho uma perspectiva, um ponto de vista, enfim, e muito pautado no que a Marlise falou, eu acho que é importante a gente discutir, né? Estamos amparados, estamos desamparados, estamos trabalhando realmente, conseguindo trabalhar em rede durante esse período ou não? Então, fica para o nosso próximo encontro. Agradeço a todas vocês. Não sei se Tatiana ou Gabriela querem falar algo, mas é isso, tá? Até os próximos encontros. Acho que só agradecer também e dizer da felicidade de estar aqui. Até a próxima. Até a próxima. Também agradeço, Michele, também por esse convite de estar participando nessa iniciativa aí do livro, né? Foi muito bom, foi uma experiência assim, ímpar, e estar escrevendo, estar compondo também junto com vocês, né? Ajudando na organização, realmente foi um momento assim de felicidade dentro de um momento tão que a gente está vivendo, né? De pandemia, né? De um desgoverno, enfim, né? Todas nós já sabemos, né? Sim. Então foi uma alegria, uma felicidade poder estar, né, produzindo, né, e contribuindo de alguma forma, acredito, todas vocês, né, nesse cenário aí que a gente está vivendo. Verdade. É isso. Até breve, tá? Bom final de semana a todos. Até breve. Parabéns. Beijo que vamos fazer um print. Parabéns para todas. Parabéns. Meninas. Beijo, Todo mundo meninas. com seu livrinho, né? Para uma foto final. Beijo.